Pensa assim, se você está numa situação em que você tem uma base de dados em que está populando aí, né, com informações. Só que essa base não é preenchida só por você. Tem outras pessoas que também preenchem a mesma base. Aí, por exemplo, você tem aqui uma base em que você preenche, sei lá, província, Maputo, Sofala, etc, etc. Pensa no dia que alguém chegar ali, em vez de escrever Maputo do jeito que você escreveu, chegar ali e escrever Maputo e falhar com dois Os, ou sei lá, abreviar MPTO, por exemplo. Qual é o problema que isso podia gerar? Se você tem um gráfico já ao lado, em que você chega aqui e faz um check, pega Maputo, você começa a levantar estatísticas, já tenho tantas pessoas, ou tantos colaboradores, ou tantos estudantes de Maputo, você começa a fazer uma estatística por localização, você perde, ou seja, em algum momento se a tua base for muito grande, você não vai conseguir bater o olho nu aqui e saber que ok, ali alguém escreveu mal Maputo, e aí você perde a consistência, porque em algum momento você pode apresentar informações erradas para os teus stakeholders, justamente porque alguém chegou ali e por um erro, às vezes de digitação, a pessoa chegou e preencheu alguma coisa errada. É sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Então esse título aí, esse título dessa aula nunca mais vão desarmar a minha planilha, está diretamente ligado a esse conceito aqui que existe no Excel de validação de dados. Não só nessa aula, a gente também vai ver, por exemplo, a pessoa escolheu Maputo. Quais são os bairros de Maputo? Alto Maé, Museu. Ah, mas não, a pessoa escolheu Nampula. Quais são os bairros de Nampula? Fazer isso aqui não garante 100% da atividade, mas ele minimiza o erro da digitação manual. Se eu tenho as opções assim, pelo menos eu garanto. Se a pessoa escolheu Nampula como província, eu garanto que a pessoa que vai estar a digitar dados vai reduzir aí a capacidade, as falhas manuais que ele pode cometer no meio quando tiver a preencher os dados. Então ele vai conseguir pegar Nampula, ele vai preencher os bairros de Nampula. Se ele pegar Sofala, ele vai preencher, na verdade ele devia ser Beira, né? Ele vai preencher província, na verdade é Sofala, mas cidade Beira, ok. Mas ele aí ia preencher os bairros da cidade da Beira, aí consequentemente garantir mais assertividade aí nos nossos dados, ok? Mesma coisa para telefone, se eu digitar sei lá, eu podia vir aqui e colocar um telefone com dígitos a mais, por exemplo, por falhas, às vezes de digitação, aí o sistema me mostra, não, o número, os dados não estão corretos, poderia ter colocado informações corretas, mas poderia ter uma letra, por exemplo, não, o número digita um número válido, e aí, por consequência, eu ia ter um pouco mais de consistência na minha base. E com base nisso, aí eu te entrego uma chave bem importante da automação. Uma das grandes chaves da automação é a padronização. Razão pela qual eu estou a fazer essa aula aqui para te mostrar como fazer essa validação de dados no Excel e garantir cada vez mais padronização para você reduzir aí a sua carga de trabalho e conseguir automatizar mais coisas, ok? Nessa aula a gente também vai ver esse exemplo aqui em que a gente tem. Aí basicamente são vendedores e cada vendedor teve aí a sua performance no mês. Então você consegue chegar aqui e saber o que? Janeiro, qual foi o meu total de vendas? Já 170. E qual foi o meu total de vendas em março? Foi 510. Por incrível que pareça, mas isso aqui também ainda está dentro do tópico de validação de dados, até porque essa lista aqui já está validada, aqui os dados estão aqui. A pessoa não chega aqui e digitar março do jeito dele, não. A pessoa chega aqui e seleciona. Então, isto aqui, por incrível que pareça, ainda faz parte aqui do escopo de validação de dados. Vou só fechar essa aba aqui. Estou aqui já na planilha virgem, onde a gente vai fazer esse trabalho do zero. E esse conceito de validação de dados que a gente vai estar a explorar aqui, ela vai estar muito amarrada. Eu vou entregar simultaneamente aí a função indirect, que é uma função poderosa, mas muito pouco conhecida. É uma função bem estranha, mesmo eu reconheço que do zero assim para a pessoa começar a usar, a pessoa não consegue entender muito bem. Mas aqui nessa aula eu vou te entregar todos os segredos, todas as manhas dessa função aí indirect, que é uma função já bem antiga, provida pela própria Microsoft, mas que pouca gente sabe usar. Ok? Vamos lá para a prática então, vamos começar aqui. Vamos lá, temos aqui no primeiro exemplo, basicamente vamos assumir aqui que são nomes de estudantes e nós precisamos preencher aqui a província, o bairro e o telefone de cada um deles, garantindo que isso esteja sendo preenchido de forma coerente pela pessoa que estiver introduzindo aqui. Então eu, como dono da planilha, eu vou customizar a planilha para antes de eu passar para as pessoas que vão estar a preencher, elas tenham
assim, a mínima margem de erro possível. Então vamos lá, telefone, vou digitar aqui um telefone hipotético, por exemplo, 8282828222, ok? E aí vai. A primeira coisa que eu estou preocupado aqui com o telefone é garantir, assim, sempre que eu bater o olho nu, eu pelo menos perceber que isso aqui é um telefone. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, vou deixar, ainda nem tem a ver com validação de dados, tá? Mas eu quero primeiro deixar esse campo num formato que me permite olhar e saber que é telefone, até mesmo eu pegar o telefone aqui para copiar, tá mais fácil, assim, um assunto visual mesmo, ok? Então, vou abrir aqui. Venho para aqui no Home mesmo. Eu vou customizar aqui do jeito que eu prefiro, ok? E aí vou selecionar aqui em customização. Vou deixar aí 82 espaço 82 espaço 82 espaço 822. E aí deixei basicamente assim com esse espaço. Tem quem, por exemplo, poderia colocar um hífen aqui ou parênteses aqui. Aí cabe a cada um aí explorar isso. Quem sabe um dia eu faço uma aula só a mostrar esse negócio aqui, ok? Vou dar um ok e aí já está. Meu telefone já está customizado. Mas basicamente eu digitei um número aqui. Só como eu coloquei essa máscara aí de customização, eu já consigo bater o olho e perceber que é um telefone. Então copiar os números e tal. Então vamos lá. Onde é que fica esse negócio de validação de dados? Fica aqui na aba Data. Tem aqui Data Validation, ok? Clicando aqui em Data Validation, não posso fechar, pode clicar nessa seta também e selecionar aqui na primeira opção Data Validation. Ele abre essa tela aqui onde a gente define as regras de validação de dados que a gente quer implementar, ok? Então, aqui tem basicamente algumas regras. A pessoa pode escolher uma lista, pode validar, por exemplo, nesse campo só entra data. Não, nesse campo só entra hora. Nesse campo só entra, na verdade, nem hora, vou dizer tempo, né? Porque o tempo vai ser o conjunto aí de hora, minuto, segundo, etc. Por aí texto só com tantos caracteres, coisas assim. E aí também tem aqui a parte de customização. Por que customização? Customização existe, normalmente aqui quase tudo sempre tem alguma parte para customizar, porque a Microsoft entende que ela não vai conseguir criar critérios suficientes para nos atender. Ela deixa sempre uma customização que é para a gente trabalhar essa parte aí, né? Então vamos lá, antes da gente já fazer aqui a validação de dados, vamos voltar um pouco só para aqui. Quais critérios nós usaríamos para validar que um telefone está correto? Ok? Poderiam ser mais, mas aqui eu vou passar dois. Ok? Vamos lá, primeiro critério é: foi digitado apenas número? Se tiver alguma letra aí, pelo amor de Deus, não é telefone, né? Alguma coisa não está a bater. Então vamos lá. Primeiro, garantir que foram digitados apenas números. Então existe uma função aqui que é isNumber. Essa função aqui, ela basicamente retorna um true ou false. Um true se ali tiver apenas números e um false se não for número. Como é que o Excel consegue checar se isso aqui é um número ou não? Simples. Se tiver algum caráter diferente de número, já deixa de ser número. Tem uma vírgula? Não, então não é número. Tem, sei lá, uma letra? Não, então não é número. Só tem número, então é número. Então se eu fechar a parede aqui, bater um Enter, ele vai me retornar true. Mas se eu vier aqui e colocar uma letra A, por exemplo, ele já vai dar false. Porque ele já consegue perceber que já não se trata de um número. Agora trata-se de alguma outra coisa diferente de um, provavelmente uma letra, né? Provavelmente de texto, desculpa, uma string, como se diz, né? Então vamos lá. Primeiro cheque está feito aqui, garantir que isto aqui é um número. Segundo cheque é, ok, é um número? É. Qual é o próximo cheque? Tem pelo menos 9 dígitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente. Em Moçambique a gente tem 9 dígitos. Tem 9 dígitos? Tem. Então pronto. Tá mais pronto ser um número de telefone. Então vamos lá. Como é que eu checo se aqui tem 9 dígitos ou não? Existe uma função aqui no Excel que é a função len. Na verdade esse len vem de length. Essa função, ela retorna o número, a quantidade, o número inteiro mesmo, de caracteres dentro de uma célula. Então se tiver espaço lá é um caractere. A quantidade de caracteres estão dentro de uma célula. Então, se eu selecionar aqui e fechar, por exemplo, ela vai me dizer 9, ok? Deixa eu só fechar esse negócio aqui. Ela vai me dizer 9. Então, ela consegue saber
ela consegue contabilizar a quantidade de caracteres que tem aqui. Se eu acrescentar alguma coisa aqui, uma letra, é 10. Ela não está preocupada em ser número ou não, ela está a contar a quantidade de caracteres que está ali dentro. Ok? Então, como é que nós podemos usar essa função a nosso favor? Porque eu posso comparar aqui. A quantidade de caracteres lá é igual a 9. Minha pergunta é, a quantidade de caracteres é igual a 9? É. Então é true. Então assim, se eu atendo a essa condição lógica, que me diz a quantidade de número, aliás, primeiro, que me diz se só tem número lá, está true. E se eu também atendo essa quantidade lógica que diz aqui, os números que estão lá são de apenas 9 dígitos, então eu entendo que eu tenho um telefone válido. Mas eu tenho que fazer mais check. Se o número começar, por exemplo, com, sei lá, 90, depois número, então não é o número de Moçambique. Concordo consigo, mas aqui nessa aula eu vou dar apenas esses dois critérios, que é para não explodir com sua cabeça aí, ok? Vamos trabalhar só com os dois critérios, porque meu objetivo principal aqui é entregar o conceito de validação de dados, você conseguir usar isso aí no seu dia a dia. Então vamos lá. Eu preciso garantir, se uma delas for false, estou diante de um número válido? Não estou. Então preciso garantir que as duas sejam verdadeiras. Preciso garantir que eu tenho 9 dígitos, preciso garantir que eu tenho de facto apenas dígitos. Então, para isso existe uma função aqui no Excel chamada AND, onde ela basicamente junta quantos testes lógicos eu quiser. Ela só retorna true, repito, ela só retorna true quando todas as condições lógicas foram verdadeiras. E ela só retorna false quando pelo menos uma for verdadeira. Então vamos lá, tenho 10 condições lógicas, 9 são verdadeiras, uma é falsa. Vou ter falso? Sim, vai ter falso. Só vai ter true quando todas as condições lógicas forem verdadeiras. Acabei de explicar aqui a função AND aqui. Então vamos lá. Vou selecionar aqui esse teste lógico, vou fechar parênteses. Só que aí o que eu quero é o seguinte, eu quero que aqui no AND eu não quero selecionar as outras células, né? Eu quero escrever esse código aqui dentro. Então venho para aqui, vou copiar esse isNumber, basicamente, vou voltar aqui para o AND, vou apagar isso, vou jogar aqui, vou bater Enter, venho para aqui, vou copiar essa função lógica também, aqui depois da vírgula, vou apagar isso aqui, deixa eu selecionar bem, vou apagar isso aqui e vou digitar aí essa função, vou bater Enter, pronto. Então vamos lá ver a função AND funcionando aqui. Por exemplo aqui, continua a ter 9 dígitos, vou apagar o 2, vou digitar o A, continua a ter 9 dígitos, vou bater Enter, continua a ter 9 dígitos, acertei, está certo, mas já não tenho número, então não é um número válido, pronto, final. A função AND aqui tem que me dar falso, já não é um número, não atendi as duas condições, tem que atender as duas para ser verdadeiro. Ok, só tenho números, mas tenho um número a mais, só tenho números, é número, mas tem 9 dígitos, não é, então a função aqui já me deu false, porque não atendi as duas condições lógicas. Então, por consequência disso, eu não tenho número válido. Aí eu preciso atender as duas condições, ter apenas números. Quando as duas forem verdadeiras, aí é que a função AND vai me retornar verdadeiro. Com isso, deixa eu só apagar aqui. Com isso, eu tenho aqui uma lógica já customizada para eu conseguir fazer esse check e verificar se eu tenho um número válido ou não. Então, como é que a gente vai fazer isso? É só copiar essa fórmula que já está mastigada. Seleciono onde eu quero colocar a minha validação de dados. Nesse caso é aqui, né? Não vai ser aqui, não. Vai ser aqui. Aí, validação de dados. Aqui na validação de dados eu vou selecionar o critério de validação. Ok? Selecionar o critério de validação. Meu critério de validação, nesse exemplo hipotético aqui, nesse vídeo ainda a gente vai ver outro, né, nessa aula, mas aqui para esse exemplo específico é um customizado que a gente já desenhou a fórmula lá, então eu só vou jogar a fórmula aqui. Por que você fez a fórmula lá em vez de... Deixa eu só apagar, tem que começar com o sinal de fórmula mesmo para iniciar a fórmula. Por que você está começando aí jogando a fórmula aqui? Por que você não escreveu aqui direto AND? Por quê? Porque se eu começo a digitar a fórmula aqui AND, etc. O Excel ele não me ajuda tanto quanto quando eu faço lá na célula onde ele me diz se está a dar erro ou não. É por isso que eu prefiro fazer a fórmula lá, apagar a fórmula, jogar aqui com um Ctrl V e bater um Enter. Então pronto, se eu digitar um A aqui, Enter, ele já diz aqui, está a dar erro aqui, não funciona. Aí aparece uma mensagem bem estranha aí.
Se eu digito aqui 84, número jamais, ele também não passa. Aí tem que digitar mesmo, por exemplo, 84, 12, 12, 122. Aí passa, porque é um número válido. Deixa eu apagar aqui também. Aí, Jô, como é que eu customizo essa mensagem feia que está aparecendo aí? Aí você volta a clicar, selecionei aqui de novo, Data Validation, e aqui eu consigo customizar a mensagem de erro aqui. Também consigo customizar o input message, não vou explorar aqui, mas eu consigo customizar a mensagem de erro. Então vamos lá, como funciona aqui a mensagem de erro? Primeiro eu posso desabilitar, né? Nesse caso a gente precisa habilitar, que é para ele não permitir a entrada de dados inválidos, só permitir números válidos. Então as mensagens de erro elas estão segmentadas em 3 tipos. Tem mensagem de informação, em que o ícone é este aqui. Tem mensagem de alerta, você pode dar apenas um alerta dependendo do caso. Nesse nosso caso é um stop, é uma mensagem de erro, mesmo, é tipo para e volta a digitar os dados porque a informação, o input que você nos informou não está coerente. Então é uma mensagem de erro, é um stop. O título é aquele que vem lá na box, depois vocês vão ver, para quem não viu. Aí eu posso colocar, sei lá, número inválido. E aqui depois você dá mais detalhes. Eu posso, por exemplo, por gentileza, vírgula, digite um número válido. Ponto. Aí quando você estiver fazendo na vida real, você não pode simplesmente escrever isso, por gentileza, digite um número válido. Não, você tem que dizer assim para o usuário. O número que introduziu é inválido. Verifique, aí você tem que indicar as condições. Verifique se não digitou alguma letra ou se não colocou um número ou se você não colocou um número que não tenha 9 dígitos. Pode ter menos ou mais, mas que não tenha 9 dígitos. Aí a pessoa fica atenta a esses 2 detalhes. Porque se você só colocar assim, digita o número inválido, a pessoa pode estar com a cabeça bloqueada. Naquele momento ela não vai saber o que ela digitou de errado. Tá? Então aí fica fácil dela olhar os critérios. O critério é letra. Não, digitei um caractere diferente ali de número. Não, deixa eu contar aqui. Falhou um caractere. Aí a pessoa já consegue rapidamente resolver. Então coloque mais detalhes aqui por gentileza. Ok? Eu vou deixar assim. E aí tá pronto. Clico OK. Então agora quando a pessoa falha, bate um Enter. Ele já diz aqui número inválido. É aquele título que a gente colocou lá. Por gentileza, digita um número válido. E aqui é aquele símbolo ali de erro. Aí a pessoa faz um retry aqui e volta a digitar 82. Se eu coloco mais um 2 aqui, pronto, não passa. Tem que ser exatamente 9 dígitos. Tem que atender aos critérios estipulados aqui, assim, no nosso caso de estudo, né, para os números de Moçambique. E aí, acabamos aqui de resolver o primeiro case, onde a gente usou aqui validação de dados para conseguir garantir padronização e maior assertividade na digitação de dados, no input de dados na nossa base de dados. Customizando assim, eu consigo passar essa planilha e garantir no mínimo a assertividade aí para a pessoa que vai estar imputando os dados. Ok. João, como é que eu faço agora para pegar a província ao correto, pegar o bairro, tudo bonitinho? Vamos lá, para a província é bem simples, Selecionei no lugar onde eu quero botar. Cliquei aqui em Data Validation, ok? Então vamos lá. Aqui onde a gente define o critério de validação, dessa vez a gente vai escolher uma lista, ao invés de customizar, a gente vai escolher uma lista. Então eu podia vir aqui, por exemplo, escrever aqui, sei lá, cliquei algo sem querer aqui. Eu podia vir para aqui e clicar, por exemplo, Maputo, vírgula, Sofala, vírgula, Nampula, etc, baterem, ia funcionar na mesma. Tá aqui, tá funcionando já. Só que assim, meu conselho, isso que eu vou falar é regra, não é regra. É meu conselho como alguém que já trabalha com isso há anos, ok? Como alguém que já trabalha com isso há anos e já ajudou várias pessoas. Meu conselho é não fazer assim. Meu conselho é, coloque essa lista em algum lugar aqui. Você poderá colocar essa lista, sei lá, você poderá arrastar para aqui. Poderá colocar essa lista aqui e depois você vem aqui e seleciona a lista. Mas por que fazer assim? Primeiro, manutenção. É mais fácil dar manutenção assim. Segundo, nesse exemplo aqui eu até vou apagar aqui, tá? Minha lista não está aí não. Minha lista está aqui. Nesse exemplo, uma outra coisa boa de se fazer é, em vez de selecionar só até aqui, você poderia selecionar até aqui. Aí você garante que amanhã, quando alguém vier escrever até aqui, ele automaticamente já aparece na tua lista. Eu até vou bater Enter para te mostrar aqui. Enter.
E aí tá aqui, Maputo só fala Nampula. Mas se eu ver aqui, escrever Tete, eu voltar para aqui, Tete já aparece aqui. Por quê? Fica fácil expandir e dar manutenção porque eu já selecionei, já selecionei aqui. Eu sei que amanhã alguém pode ter necessidade de acrescentar alguma província aqui. Para não fazer a pessoa sofrer, eu já configurei tudo, já deixei um espaço. Ela vai acrescentar uma outra aqui, vai aparecer lá e tá tudo bem já. Ok? Então já garanti aqui padronização. Como eu não tenho locais aqui para ter, deixa eu só apagar aqui. Vou remover isso aqui, vou deixar assim por enquanto. Ok. E aí, tá aqui, Maputo só fala, Tete aqui já tá vazio, até porque eu apaguei. E aí fica assim. Pelo menos agora eu consigo garantir. Ninguém vai chegar aqui a abreviar MPTO ou Maputo com 2 O's. Aí vai ficar tudo já padronizado. Isso vai garantir mais assertividade nos relatórios que eu for fazendo, coisas assim. Ok. Como é que eu pego o bairro? Como é que eu pego o bairro inerente à província? Aí eu teria que fazer uma lista, né? Eu teria que vir aqui validação de dados. Óbvio que uma lista também, desculpa, selecionei esse errado, lista. Só que aí, a lista não pode ser tudo isso aqui. Não pode ser tudo isso aqui, tem que ser uma lista só. Ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui. Só que essa lógica de ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui, só vai ser Maputo. Se eu selecionar Maputo aqui, só vai ser Sofala se eu selecionar Sofala aqui. E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu ensino isso pro Excel? Ok. É aí onde entra aquela função mágica que eu tinha dito no início. A função indireta, aquela função mágica que eu tinha dito. Como funciona aqui? A função indireta, na verdade, eu viria só para aqui para data validation, faria list e eu faria aqui indirect, abria parênteses, diria indireto disto, fechava, batia enter, só que não funciona. Aqui que está a grande sacada, é por isso que muita gente não consegue usar essa função, porque de início não funciona. E mesmo se eu abrir aqui indirect, primeiro assim, vamos lá, a explicação que a própria Microsoft dá não está explícita. Você lê aqui, você não entende nada. Abre, as variáveis estão lá dentro também, tipo assim, não batem, você faz isso, não funciona. E aí como é que eu uso isso? A primeira grande sacada para você conseguir usar essa função é você vir para aqui e definir nomes. Ups, como assim definir nomes? Vou já explicar. Aqui nas fórmulas tem um negócio aqui chamado nome. Eu até vou clicar aqui Name Manager para você ver que não tem nenhum nome definido, não tem nada aqui. Se tivesse nome terá alguma coisa aqui. Aí você pode clicar aqui para criar nomes ou pode vir para aqui diretamente, Define Name e criar nomes. Como assim? Que brincadeira é essa de nome? Vou já explicar. Deixa eu criar um nome só para você entender. Ok? Nome. Aí eu estou no sofá. Deixa eu vir para aqui para Maputo, né? Nome. Aí eu disse Maputo, né? Nome é esse Maputo aqui. Aí eu digo assim, esse Maputo referencia aqui células. Eu posso dizer que Maputo referencia estas aqui. Assim, o que eu estou a dizer aqui? Eu estou a dizer que eu tenho um nome Maputo, lá, só que esse Maputo está a referenciar a essas células. Ok? Mas qual é a utilidade disso? Se eu venho aqui para o Name Manager, inclusive, você vê que o nome já está criado aqui. Já tem um nome criado que eu acabei de criar aqui, que é o Maputo, que referencia essas células. Só que aí você se pergunta, Ju, qual é a importância disso? A importância disso é a seguinte, agora, quando eu vier para aqui para Data, e eu fizer Data Validation, fizer lista, vir aqui, dar um igual, indirect, abrir parênteses, selecionar Maputo, fechar, o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, para aquele nome definido como Maputo, qual é a indirect, qual é a lista indireta? Ele pega o indireto desse nome. O indireto desse nome é aquela lista que eu selecionei lá. Então, se eu bater um OK aqui, é aquele conjunto de células, na verdade, que eu selecionei lá. Então, se eu faço um Maputo aqui, ele já consegue saber quais são as províncias de Maputo. Mas ok, se eu pegar só falar que vai funcionar, não vai, porque eu não defini o indireto de só falar. A função indireta, ela só consegue funcionar quando eu tenho nomes definidos aqui. Essa é a primeira grande sacada da função indireta. Então, ok, quero te entregar uma chave aqui grande agora. Segura essa. Segura a emoção aí. Pensa assim, vamos supor que você tem várias províncias aqui, ou se não fosse província, fosse uma outra coisa. Se tivesse um conjunto de dados muito grande, mas você precisa nomear todas. Como é que você ia nomear todas? Ia fazer assim como eu acabei de fazer aqui? Não. Inclusive, eu até vou apagar aqui para te mostrar um jeito mais rápido, um atalho bem top. Vou clicar Delete aqui, ok.
Fechei, não tem mais nome. Se eu voltar para aqui para Maputo, já não funciona mais. A função indirect só funciona quando tem nomes definidos. Não funciona mais. Agora segura essa chave. Vou selecionar essa tabela toda. Ok, selecionei. Ah, mas por que você não seleciona só até aqui onde tem dados? Não, estou selecionando até aqui porque amanhã, quando alguém vier preencher dados aqui, estou a entregar sacadas que você pode usar no seu dia a dia, tá? Quando você estiver a preparar as suas planilhas, você tem que pensar assim como eu estou a pensar aqui agora. Amanhã, quando alguém tiver a preencher informações aqui, eu não quero que essa pessoa me ligue para me pedir informação. Então, talvez eu até faria assim. Eu não quero que essa pessoa me ligue para vir ter comigo, Joe, e inserir uma linha mais e já não funciona. Então, para eu não receber esse tipo de ligações, eu já seleciono a tabela toda. Vamos supor que minha tabela vai até aqui. Daqui não vai passar, ok. Selecionei até aqui. Vou dar um Ctrl Shift F3. Ctrl Shift F3. Isso vai abrir este atalho aqui para a criação de nomes da área selecionada. Como funciona esse atalho basicamente? Tem aqui onde vem Top Row. Top Row significa o quê? Que meu nome, aquele Maputo que eu tinha selecionado, vai ser este aqui. O resto que tiver abaixo vai fazer parte do meu escopo da área selecionada para eu usar no meu indirect. Então assim, nesse caso eu preciso do left row? Não, porque eu não tenho um cabeçalho, mas eu poderia ter um exemplo que eu tenho um cabeçalho aqui na esquerda também. Por exemplo, eu poderia ter assim, Maputo, só fala Nampula. Aqui eu poderia ter total de mulheres, total de homens, total de alguma outra coisa. Aí seriam colunas também válidas. Eu teria que deixar os dois selecionados. Inclusive, nesse outro exemplo aqui eu vou usar os dois selecionados. Mas agora eu só preciso do top row. Só que eu preciso que você entenda por que eu só estou a deixar o top row selecionado. Porque eu só tenho cabeçalho aqui. Se eu tivesse um cabeçalho por baixo, isso existe inclusive, eu tinha que deixar esta opção de baixo aqui marcada. Mas ok, só vou deixar a opção de cima, top row, porque eu sei que meu cabeçalho está aqui em cima. O resto eu quero que ele selecione até aqui. Vou deixar ok. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que ele definiu nomes. Aquele trabalho que a gente fez manual, ele fez de forma automática. Como assim? Vou clicar aqui na gestão de nomes, estão aqui. Está aqui tudo bonitinho. Nampula, por exemplo, se eu dar um duplo clique aqui, você vê. Ele selecionou aqui. Entendeu? Fechar aqui, pegar só fala. Ele selecionou aqui. Então, basicamente, eu acabei de apresentar um atalho bem mágico para você criar nomes de massa. Então, se você tivesse uma tabela muito grande, você não precisava sofrer para ficar criando nome um a um. Você tinha que fazer isso de forma automática. Só que aqui onde começa a grande mágica. Se você ver para aqui, já está funcionando. Maputo, Alto Mé, Museu, Baixa. Se eu pegar aqui só fala, ele já te diz Manga, Barra, Aeroporto. Se eu vier pegar aqui Nampula, ele já te diz Moevira Expansão, Moeda Expansão, Namicopo, Aeroporto, por aí vai. Então assim, como é que isso está funcionando na verdade? Não estou a entender, é simples. Desculpa, deixa eu voltar aqui para a validação de dados. O indirect, o que ele faz? Vai ver. O indirect, o que ele faz? Deixa eu mudar, por exemplo, para Maputo aqui. Selecionei, cliquei aqui. O indirect, ele diz assim, para Maputo, qual é o indireto dele? O indireto dele é aquela lista que está por baixo, que a gente já ensinou o Excel através daqui dos nomes, que a gente criou. Então, basicamente, já está. E eu consegui garantir um pouco mais de assertividade no meu trabalho rotineiro. Eu consigo passar essa planilha para alguém. Eu sei que, primeiro, a província ela não vai ser preenchida de qualquer maneira, vai ser preenchida de acordo com o que eu estabeleci. Ponto. Segundo, eu garanto que o bairro que estiver sendo selecionado, ele vai ser selecionado de acordo com a província, de acordo com a cidade, nesse caso que estiver ali. Então, Maputo, a pessoa vai escolher ali os bairros de Maputo. Para Nampula, a pessoa vai escolher os bairros de Nampula e com isso eu vou ter um pouco mais de assertividade. Aí, se eu quiser levantar uma estatística, sei lá, quantidade de população no bairro do Alto Mé, Maputo, aí eu consigo garantir que meus dados não vão estar dispersos. Aí vou apresentar uma informação mais consistente, mais coerente para os meus stakeholders. Só que a função indireta ela vai mais além. A validação de dados ela vai mais além. Estou com esse outro exemplo aqui para te mostrar isso, onde a gente aqui tem basicamente alguns vendedores. E nós temos lá no mês de janeiro, mês de fevereiro, aí houveram números de venda. Eu quero saber o quê? Por mês, qual foi o meu total de vendas? Eu quero saber também o total de vendas por vendedor. Aí, em vez de chegar aqui, somar, eu vou fazer aqui, vou usar também o poder da validação de dados em conjunto com a função indirect para te entregar essa solução.
Ok, vamos lá, mês. Mês todo mundo já tá ferra. Essa aí, acredito que todo mundo já tá craque. Cliquei aqui onde eu quero preencher. Data Validation. Seleciono aqui List. Cadê minha lista? Já expliquei porque que eu prefiro fazer assim. Poderia vir mais para os próximos meses. Não vou por aí, mas já pensa nisso sempre que você estiver customizando os seus dados. Vou bater o Enter. Então pronto, mês aqui já está. Total. O total, na verdade, aqui é uma função SUM. Tem uma função SUM aqui do Excel, onde eu precisaria fazer isto. Somar esse negócio. Fechar aqui. Pronto. Só que quando eu mudar para fevereiro, eu já não quero somar janeiro, não. Eu já não quero que dê 282. Eu quero que dê 375. E aí eu teria que fazer SUM. Vir somar aqui no fevereiro. Fechar e bater Enter. Só que eu quero que a minha planilha tenha uma fórmula que ela percebe que eu aqui mudei para janeiro, fevereiro. Como indirect. Então eu farei aqui SUM. Abrir parênteses. Indirect. Indirect de quê? Deste mês aqui. Fechar o indirect, fechar o SUM, bater Enter. Só que não funciona. Não funciona por quê, Ju? Eu já expliquei. Tem que definir nomes. Dessa vez eu não vou fazer de forma manual. Eu vou selecionar a tabela toda. Ctrl Shift F3. Ele já me apresenta esse atalho para definir nomes. Como funciona esse atalho agora? Agora eu vou definir dois nomes, tá? Primeiro no top row. Vou definir esses aqui. Para janeiro, por exemplo, eu quero que o indirect de janeiro seja tudo isto aqui. Daqui até aqui. Eu quero que o indirect de fevereiro seja daqui até aqui. Mas eu quero que o indirect de Gabriel seja daqui até aqui. O indirect de Arthur seja daqui até aqui. Então eu vou definir top row para ele pegar esses meses. Mas também vou definir left row para ele pegar esses aqui. Não vou definir esses dois porque eu não preciso aqui. Vou bater OK. Se você vier para aqui, até já funcionou, tá? Eu vou já explicar. Se você vier para aqui para Manage Names. Estão aqui todos os nomes. Por exemplo, para... Vamos lá. Vamos pegar o Gabriel aí. Cadê o Gabriel? Tá aqui o Gabriel. Vou dar um duplo clique. Vou clicar aqui. Tá vendo? O Gabriel, ele pegou aqui. O indirect do Gabriel é essa lista toda. Ok? Vou fechar. Cadê o indirect de fevereiro? Cadê você? Fevereiro. Tá aqui. Um duplo clique. O indirect de fevereiro é isso tudo aqui. Então, pronto. Como é que está a funcionar aqui a função indirect? Simples. A função indirect está a fazer o seguinte. Fevereiro. O indirect de fevereiro eu coloquei soma do indirect. Só que o indirect é essa lista toda aqui. Eu encapsulei a função indirect dentro da função soma. Só que o indirect, ela me retorna esse conjunto todo. E esse conjunto todo somado dá 375. Então se eu mudar aqui para abril, já está a funcionar. Se eu mudar aqui para janeiro, já está a funcionar. Se eu mudar aqui para março, já está a funcionar. Então como é que eu faço para vendedor? Mesma coisa. Primeiro, tenho que definir uma lista. Até nem vou abrir aqui, só vou clicar daqui mesmo. Data Validation. Lista. Source. Cadê os nomes? Estão aqui meus vendedores. Vou dar um Enter. E estão aqui meus queridinhos vendedores. Meus queridos vendedores. Como é que eu sei qual é o total de vendas do Gabriel? Eu vou fazer aqui um SUM. Indirect. Opa. Escolhi a função errada. Indirect do campo selecionado. Vou fechar a função indirect. Vou fechar a função SUM. Vou bater um Enter. Ele já sabe que o indirect do Gabriel é assim. É por isso que ele já disse 100 aqui. Se eu mudar aqui para Arthur, por exemplo, ele já diz 90. Ele sabe que Arthur vendeu 90. Se eu mudar aqui para Júlia, ele já sabe que são 132. E aí assim, num passo de mágica, num clique bem básico, eu consegui fechar aqui o conceito de validação de dados, função indirect. Explorem mais. Pelo amor de Deus, coloca um like aí se você gostou. Se você não gostou, coloca um dislike, mas faz alguma coisa, mostra que você está vivo, coloca um like, dá um comentário aí. Por que eu fico pedindo isso no final das aulas? Isso é importante porque isso é seu patrocínio aqui no canal. Como assim meu patrocínio se eu não tirei dinheiro? É patrocínio sim, por quê? Porque o YouTube, quando você deixa um like, quando você deixa um comentário, ele entende que esse vídeo é bom. Então o algoritmo dele distribui cada vez mais esse conteúdo para outras pessoas que nem você que precisam desse conteúdo. Se você chegou até aqui, provavelmente você precisa desse conteúdo. Então ele distribui esse conteúdo para ajudar mais pessoas. Então se você quer ajudar mais pessoas, eu estou me doando aqui para te ajudar. Então me ajuda a chegar a mais pessoas, colocando um like se você gostou. Se você chegou até aqui, mas você é um hater, não gostou, tá bem, tudo bem. Deixa um dislike, mas mostra que você existe. Deixa seu contributo aí. Um abraço, até a próxima.